Abra sua Bíblia, Isaías. Vamos começar com Isaías capítulo 6. E vamos ser. Isaías capítulo 6, versículo 5. Olha a leitura bíblica desta noite que nós temos para nós. Eu quero falar sobre o ai. Ai de mim. Ai. O ai e o pecado. Sabe, eu tenho visitado algumas reuniões nossas. E eles se preocupam muito em apresentar muita coisa e nada de palavra de Deus. E eu tenho ido nessas reuniões, quando eles me dão uma palavra, eu falo mesmo, falo sobre pecado, falo sobre, agora na Marcha para Jesus, eu falei sobre a lepra. E aproveitei para falar sobre pecado para introduzir a salvação. 19 pessoas aceitaram Jesus, levantaram a mão, e algumas já procuraram e já deram resultado aí positivo. Então, a gente está feliz com isso, Deus abençoe. Isaías capítulo 6, versículo 5, o profeta diz assim: ai de mim, Isaías, Isaías 6 e 5, ele diz: ai de mim, pois estou desfeito, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora, vire a página da Bíblia e vamos lá para o capítulo 59, de Isaías também. Vamos ler o versículo de número 2. O Senhor usando o profeta, e o profeta falou em nome do Senhor, dizendo: mas as vossas iniquidades, Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Senhor nosso Deus, quero pedir ao Senhor a bênção para este culto, para este assunto que queremos falar. Em nome do Senhor Jesus pedimos a tua bênção, Senhor, desde agora e para todos sempre. Querido Espírito Santo, fala profundamente ao nosso coração. Amém. Bom, nós sabemos que o mundo jaz no maligno e o pecado tem tomado conta da humanidade. Todos nós sabemos. E a Igreja de Cristo sabe muito bem que em toda a Bíblia há um conceito sobre o pecado. E às vezes a gente fala muito sobre outros assuntos da Bíblia e fala sobre muitas bênçãos e promessas bíblicas, e às vezes a gente deixa de falar algo que vai ajudar pessoas que estão no nosso meio ou estão nos ouvindo. O conceito do pecado numa perspectiva bíblica. Nós sabemos que o conceito de pecado ele é central nas Escrituras. E você vai acompanhar aí, na teologia cristã, isso é muito central, o assunto sobre o pecado. E na Bíblia inteira ele é amplamente colocado e discutido em toda a Bíblia. O pecado pode ser entendido como qualquer ação, qualquer pensamento ou atitude que contraria a vontade e contraria o caráter de Deus. Isso é pecado. Porque as pessoas pensam que pecado é só adulterar, é só mentir e por aí. Mas se você contrariou a vontade de Deus, ou se você tem atitudes ou pensamentos que Deus não se agrada, você já está, queira ou não queira, cometendo pecado. Vamos começar definindo o que é pecado. Bom, em primeiro lugar, todos nós conhecemos que pecado é transgressão da lei de Deus. Eu não estou obedecendo a lei do Senhor ou as palavras do Senhor. Isso é transgressão. Então, todo pecado, a definição de pecado é transgressão das ordens de Deus ou da lei de Deus. Então, o pecado é frequentemente descrito como uma violação das leis divinas que Deus estabeleceu. E é tão interessante que as leis de Deus, elas são imutáveis. Deus, muitas vezes, ele permitiu que as pessoas passassem por isso, porque ele não quis e não faz uma outra lei para fazer um puxadinho para resolver o assunto do homem. Ele deixa o livre-arbítrio, ele deixa a escolha e nós aceitamos ou não. Tem uma passagem na Bíblia que diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E a continuação do versículo vai dizer: de fato,
o pecado e a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. Outro conceito de pecado é a falta de conformidade com a vontade de Deus. Eu tenho acompanhado pessoas que às vezes deixam de estar ouvindo e obedecendo a voz de Deus e a orientação espiritual do seu líder e vai lá fora buscar alguém lá para se casar. Sai fora totalmente da direção de Deus. A luz indo lá nas trevas para pegar alguém das trevas. Ou as trevas vindo aqui querendo pegar uma luz daqui de dentro. E o Senhor disse que a luz não tem comunhão com as trevas. Ah, pastor, mas tem alguns que deu certo. Sim, pode, pela misericórdia de Deus, oração dos pais, da mãe. E então Deus dá um escape, ou Deus já tem um propósito com aquele moço, já está alinhado, Deus tem um propósito com ele. Ele era um dos que iria encontrar a salvação, né? Mas a gente vê pessoas que tomam este rumo, depois se divorciam, começa outro casamento, não dá certo, começa outro, porque transgrediram a lei do Senhor. A falta de conformidade com essa vontade de Deus também é pecado. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, ele está cometendo um pecado. Ele pode até andar no mundo, andar no meio do lodo, andar no meio da sujeira, mas sem se sujar. Você continua sendo pecador como eu, mas pecador que está fugindo do pecado e indo em direção à santidade, subindo uma escada que vai degrau a degrau, te deixando mais parecido com Cristo. Bom, o pecado não é apenas a quebra de um mandamento explícito, mas também a falta de conformidade com a vontade e o caráter de Deus vai fazer com que você realmente esteja transgredido. Pois todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem da glória de Deus. Todos. Então nós somos dependentes de Deus e precisamos, então, andar em conformidade com a vontade de Deus. Principalmente eu e você que conhecemos a palavra de Deus. Então não tem como nós fugir disso. Bom, em terceiro lugar, um outro conceito de pecado é a rebeldia contra Deus. Ou seja, o pecado é visto como uma forma de rebelião, uma forma de insubordinação. E essa insubordinação é contra a autoridade de Deus. Você vê Deus dando uma oportunidade ao casal que Ele criou. Ele diz, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Todas podem comer. Mas dessa aqui, não. Essa, não. A escolha era deles. Mas, por causa dessa rebelião, Satanás foi lá e contou uma história diferente, fez eles duvidarem de Deus e acabou desobedecendo a autoridade que Deus tinha dito. Não faça isso. E Deus tem deixado na Bíblia, depois nós vamos ver, muitas coisas que nós não devemos fazer. E a gente acaba fazendo e acaba dando errado para a gente. A gente começa a encontrar uma barreira, começa a encontrar uma parede de pedra, de pedra mesmo, que você bate ali e fica separado de Deus. Bom, essa rebelião contra Deus, Isaías já profetizou, no capítulo 53, versículo 6, dizendo, todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos cada dia, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É mais fácil a gente fazer o que a nossa alma deseja, o que o nosso coração deseja, do que aquilo que Deus determinou que a gente obedeça. E quando a gente entra por esse caminho, é claro que nós estamos tomando as nossas próprias escolhas, os nossos próprios caminhos. E alguém vai dizer, não, mas isso aqui também não faz mal, todo mundo faz isso. Mas é melhor seguir a vontade de Deus. É melhor seguir o caminho de Deus do que o nosso próprio caminho. Então veja, ele diz, todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa de nós, como ovelhas, que a ovelha não tem muito senso, né, ela se desvia, ela se perde facilmente, então o Senhor preparou um caminho e trouxe o seu filho, que ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Deus está dizendo, olha, meu filho vai levar isso sobre ele, e eu vou dar uma saída para vocês. Então esse é o conceito de pecado.
E quando a gente fala de pecado, a gente fala de iniquidade, fala de maldade. Então o pecado é associado a atos de iniquidade, a atos de injustiça e a atos de maldade. Quando a pessoa faz uma injustiça para uma outra pessoa, ele está cometendo um pecado. Quando ele faz uma maldade para outra pessoa, ele não está nada mais e nada menos do que pecando. Porque a maldade, a injustiça, a iniquidade, ela está associada ao pecado. O pecado é que faz a gente ser mau. O pecado é que faz a gente ser injusto, né, iníquo. Né? Por isso que toda a injustiça, diz a Bíblia, é pecado. E o Senhor falou em 1 João 5,17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Mas se a pessoa continua no pecado, vai acabar morrendo. E nós vamos entrar já nisso aí. Bom, nós sabemos agora qual é o conceito de pecado. É transgredir, desobedecer, não atender à autoridade dada por Deus e o que Deus determina. Isso é pecado. Mas esse é o conceito do pecado. Mas quais são as consequências do pecado? Bom, eu pequei e vou ficar assim? Vou pecar, continuar pecando e vai ficar tudo assim? Não, senhores, não é assim. Há uma consequência. O pecado cria uma barreira entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem, e resulta então numa separação de Deus. Você quer chegar em Deus e tem uma barreira que te separa de Deus, porque você ou eu estou em pecado e Deus é santo, e ele diz: sede santo porque eu sou santo, e sede santo em toda maneira de vocês viverem. Aí você encontra essa barreira, você quer passar para lá, mas não dá, porque lá tem a santidade de Deus. E daí tem uma barreira. E Isaías 59, quando ele está falando ali sobre Jesus, sobre o Messias, ele diz no versículo 2, foi o que nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ele vai dizer: e os vossos pecados encobrem o seu rosto para não ouvir você. E às vezes a gente não entende, as pessoas às vezes estão clamando, estão em desespero, xingando e botando a culpa em Deus, quando ele precisa dar uma parada, respirar e olhar se a sua vida está agradando a Deus, ou se não tem uma barreira ali que está impedindo dele chegar até Deus. Então a consequência aqui é separação de Deus. Eu estou falei sobre o conceito do pecado, o que é o pecado. E agora eu estou dizendo a consequência dele. A pessoa fica separada de Deus. Agora, isso vai trazer para ele uma morte espiritual. Porque se eu estou bem com Deus e a minha vida está alinhada, o que acontece? Eu estou ativo na igreja. Eu prego, eu canto, eu não tenho problema em estar no culto. Eu estou na casa de Deus, eu estou vivenciando uma vida alegre, perfeita. Tem as lutas? Tem, meu irmão. Tem o probleminha lá dentro de casa? Tem. Tem o probleminha com até um irmão da igreja? Tem. Mas tem alegria no teu coração. Você supera isso, porque você está bem. Mas quando o pecado está junto nesse pacote aí, há um bloqueio espiritual. Traz uma morte espiritual. Você começa a morrer espiritualmente. Está na igreja, mas está morto. Está na igreja, mas não tem vida. Está na igreja, mas está precisando de um gás, de um sopro do Espírito de Deus. E é por isso que a gente traz essas palavras assim. Porque as pessoas pensam que pecado é só isso ali, mas a gente está todo dia, aí se não cuidar, pecando. Pecando com os olhos, pecando com a boca, pecando com a nossa fala, pecando com as nossas ações. Então, a Bíblia diz que porque o salário do pecado é a morte. Você trabalha com o pecado, vai ter a morte. Ele dizia: a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. O que é o dom gratuito de Deus? Qual é esse dom gratuito de Deus? Ele disse: a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. É isso que Deus deu para mim e para você, a vida eterna. Você vai perder a vida eterna? Que está em Cristo Jesus. Glória a Deus por Cristo Jesus. Aí você tem a separação de Deus,
você tem agora aqui a morte espiritual e, logicamente, vai vir a morte física também. Porque a morte espiritual vai te levar. A pessoa que está morto espiritualmente, ele pode fazer qualquer besteira. Ele pode tirar a sua própria vida, ele pode se atirar aí e largar tudo e ir à prática do pecado profundamente e vai morrer, né? Nós tínhamos um presbítero, um cara abençoado, um homem de Deus, só que ele começou a brincar, a usar os dons, sabe? Ele disse, quando Deus não me usa, eu uso os dons. Aí começava a dar profecia para um, que era mentira, não era Deus que estava usando ele, dava profecia para um, profecia para outro, revelação para outro, revelação para outro, esses negócios cheios de revelação. E a palavra de Deus é a maior revelação que nós temos, mas Deus dá a visão, Deus dá a revelação. Mas o camarada dizia, quando Deus não me dava, eu usava os dons, como querendo dizer, eu tenho dom, então eu vou usar os dons. Aí acabou esfriando na fé, foi morrendo espiritualmente, não foi mais para a igreja. Onde é que ele estava? Nos bares bebendo, lá nos botecos bebendo. E um dia, ao sair do boteco embriagado, morreu, quando caiu embriagado numa poça d'água, e morreu ali aquele nosso irmão querido, afogado numa poça d'água, porque morreu espiritualmente. Então, querido, não bata no seu peito que você é melhor do que eu, porque você não é. Nem eu posso dizer que eu sou melhor do que você. Mas existe uma graça de Deus sobre mim e sobre você, que me dá força e graça para mim vencer isso aí, né? Agora, bom, você tem uma separação de Deus, se você estiver em pecado. Você tem também uma morte espiritual e pode gerar uma morte física. Mas você tem também depois uma condenação. E aqui que é o perigo, a condenação. Porque sem a intervenção de Deus, o pecado resulta na condenação eterna. Se Deus não entrar com suprimento para mim e para você, nós morremos em pecados. Mas Ele deu Jesus. Ele deu o Senhor Jesus para morrer na cruz e levar sobre Ele os nossos pecados. Então veja, aí vem um versículo bíblico em João 3,18, que você conhece o 3,16, que é o versículo que é o texto áureo da Bíblia, mas você vai lá para o 18, vamos lá no 18, que diz assim, quem crê nele, o que acontece? Não é condenado. Por quê? Porque você creu nele. Eu estou falando que vem a condenação, mas se você crê nele, você não é condenado. E a continuação do versículo, mas quem não crê, o que acontece? Já está, não é que vai ser condenado, já está condenado. Então nós temos que ter dó daquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que não tiveram graça de Deus, nem um coração voltado para entender que ele precisa ser salvo. E qual é a função minha e sua? É falar de Jesus para ele, trazer ele para Jesus. Então quem crê nele, o que acontece? Não é condenado. E agora está aqui, eu e você, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós cremos nele. Mas quem não crê nele já está condenado. Por que ele já está condenado? Olha o contexto do versículo. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, então existe o conceito de pecado e existe também aqui, como eu falei anteriormente, as consequências do pecado. Mas existe uma solução para o pecado. E é aqui que está a beleza da mensagem bíblica. É que mesmo que você sabe o que é pecado, sabe que não podemos transgredir essas leis, são leis dadas por Deus, mas nós podemos, de tal forma, ter consequências pelos nossos erros. Por exemplo, uma pessoa que está se prostituindo aí direto, na prostituição. O que pode acontecer com ele? Pode pegar uma doença incurável, pode pegar uma AIDS, como aconteceu com um moço lá de Blumenau, um cidadão, um empresário, chegou para mim chorando e disse, pastor, eu dou tudo, eu tenho dinheiro, eu dou tudo para me ser curado da AIDS, porque eu estou morrendo. E morreu. A AIDS levou ele, não tinha cura. Hoje já tem um pacote aí que eles fazem, um coquetel aí que você vai cuidando, como a diabetes, você vai cuidando e vai prolongando a vida, né? Vai pedalando a vida. Mas você vai continuar comendo doce, vai continuar comendo, fazendo aí as coisas, vai morrer. É a lei. Aí a pessoa continua se prostituindo, o salário do pecado é o quê? A morte. Vai pegar uma doença e vai morrer. Mas veio para Jesus, ficou crente, está uma bênção de Deus.
mas ele semeou lá atrás. Jesus vai salvar ele? Vai. Pode até curar ele. Mas a lei de Deus vai dizer que ele vai acabar morrendo. Nós tivemos um caso aqui, nós tivemos um menino aqui na igreja, um baita de um presbítero nosso, que era como filho do pastor Vamor, o presbítero irmão Paulo César, um baita do homem de Deus, mas ele era das bocas, tanto é que o apelido dele era Boca. Ele era das bocas, andava aí nas bocas e tal. Resultado, Jesus salvou ele, foi um baita de um evangelista nosso, tudo, mas morreu com AIDS. Foi uma dó. Mas um milagre Deus fez. As filhinhas dele não pegaram AIDS e nem a esposa dele. Estão crentes na igreja servindo a Jesus. Glória a Deus por isso. Então, existe uma solução para o pecado. Existe, vou repetir, porque eu gosto de frisar bem, existem as consequências do pecado. E aqui a gente viu o conceito de pecado. E veio as consequências, mas existe uma solução. E a solução para o pecado, a primeira solução é arrependimento. Isso aqui é fantástico. O reconhecimento do pecado e o arrependimento não são essenciais para a restauração da comunhão com Deus. Mas o arrependimento é uma chave forte. Em Atos 3,19, se der para colocar na tela, coloca. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ele manda se arrepender e depois converter-se. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender, converter, para o pecado ser apagado. Vou riscar isso aqui, vou apagar, não vai ter mais. Então, esse é uma solução, arrepender-se. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Converter é você estar indo num rumo errado e virar a volta e seguir no rumo de Deus. Então, veja. Então, o reconhecimento do pecado e o arrependimento são essenciais para a restauração da comunhão com Deus. Aí diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham o quê? Assim, os tempos de refrigério. Você se arrepende, se converte, sai daquela luta, daquela tentação do diabo ali, e vem o tempo da alegria, do prazer, de estar servindo aquele que é teu Senhor, teu pastor. E depois do arrependimento, uma outra solução é a confissão. Porque só me arrepender dos meus pecados não vai adiantar de nada. Eu preciso confessar os meus pecados para Deus. Confessar os pecados a Deus é um passo crucial para receber o perdão. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo. Para quê? E o texto vai dizer: para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ele faz o perdão do pecado e ainda purifica, como que você bota lá no fogo e o fogo vai purificar aquilo e você vai tirar aquela sujeirinha que tem por cima ali. O Senhor perdoa os pecados, o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos. A escolha é minha. Esse tem uma condição aqui: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. De toda, não é só de umas, de toda. Bom, e depois tem uma outra solução, que é a expiação através de Jesus Cristo. E você vai ver que a morte e a ressurreição de Jesus é a base para a expressão aí e para o perdão dos pecados. Para a expiação e para o perdão dos pecados. Em Romanos 5,8, eu estou com a Bíblia aqui na linguagem King James, né? E que diz assim: mas Deus demonstra, Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Aí você vai na revista corrigida, ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós ainda nem entendíamos bem de pecado, estávamos lá, o Senhor já morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O pecado, na perspectiva bíblica, vou falar aqui de novo, é uma violação da lei de Deus, ou seja, é uma forma de rebelião, de iniquidade, que resulta na separação de Deus e também na morte. Bom, no entanto, através do arrependimento, da confissão, da fé em Jesus Cristo, nós, os seres humanos, podemos, eu botei aqui, podemos receber perdão, ser restaurada a comunhão com Deus e ter a esperança da vida eterna. Depois, meditar sobre esse conceito aí de pecado, a sua solução, a ajuda, né? Ele vai ajudar nós como crente a ver, a entender a profundidade da graça de Deus sobre a humanidade, a profundidade do amor de Deus para nos resgatar. Nós não éramos merecedores, foi pela graça que Ele nos deu. Aí vem o profeta Isaías dizendo, ai de mim. Ele diz, ai de mim. Esse ai e o pecado, eu quero falar um pouquinho sobre ele. O ai pode ser dirigido através do seu caminho. Você tanto pode estar aí com o ai dentro do teu caminho, ou ele pode ter seu outro caminho. O escritor Bill Brick-Ort disse assim, o ai pode ser dirigido através do seu caminho. Os problemas podem estar se encaminhando se você estiver envolvido em pecado. Quer dizer, ele está dizendo assim, se você está envolvido no pecado, ele disse assim, pare agora, porque está caminhando para uma grande tristeza, ele diz, estás caminhando para a miséria, porque o Senhor advertiu e adverte a sua igreja sobre esse pecado. Então o dia para esse depuramento aí da iniquidade pode acontecer imediatamente, ou pode acontecer lá no futuro, que Deus vai expurgar os teus pecados aí, para mostrar o que você fez e não se arrependeu. Mais de 98 vezes a Bíblia, a King James, essa Bíblia que eu uso, ela adverte que o ai será sofrido pelos pecadores. Ai de mim, esse ai é sofrido pelos pecadores. Ela registra em toda a Bíblia mais de 98 vezes. E 20 vezes somente o aviso foi dado às nações que se entregaram a pecado. Dessas 98 vezes, 26 vezes falam sobre avisando as nações que se entregaram ao pecado. Eu fui numa cidade com meu filho Rodrigo, lá na América, que todo mundo era pecador. Era homem com homem, mulher com mulher, era a cidade inteira. Todos. Para não dizer, eu vi um camarada só de sunga, sem camisa, lendo a Bíblia em cima de um latão. Foi a única coisa que me chamou a atenção. E os outros tudo pecadores, depravados. E não tinham vergonha não, eles não têm vergonha. E se orgulhavam da cidade deles ser uma cidade assim. Então, o restante dessas referências, dessas 98 vezes que a Bíblia fala, e 26 só dessas nações, o restante, que são 72 vezes, eram para indivíduos pecadores, que o Senhor falou sobre esse ai deles, ai de vós. E o salmista disse, ai de mim. Então, quanto às nações, quando haverá o ai para as nações? Para essas nações que são pecadoras. O ai das nações haverá quando eles não são incomodados por cometerem pecado. Não se incomodam mais, né? Algumas nações até ostentam o seu prazer em estar pecando, se gabando de ser iníquos. Então haverá o ai deles, ai desta cidade, ai desta nação, como algumas nações bíblicas foram advertidas. Quer ver? Vamos ver Isaías 3:9. Ali diz que o rosto do seu rosto testemunha contra eles e declaram o seu pecado como Sodoma, não ocultam, ai da alma deles, porque recompensaram o mal a si mesmo. Quer dizer, eles estão
vão colher, vai ter como recompensa o mal que a alma deles está fazendo para eles mesmos. Agora, Jeremias, o profeta chorão, no capítulo 13, versículo 37, ele diz assim: vi os teus adultérios, os teus relinchos, a lascívia da tua prostituição e as tuas abominações nas colinas, nos campos. Ai de ti, Jerusalém, não serás purificada. Aí a gente vai ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, e vê aquelas forças de guerra. Deus pega, destitui aquele rei porque se meteu para a idolatria. Deus pega, manda um exército lá e toma aquela cidade, e o povo todo sofre porque o povo estava ajudando no pecado. Aí lá um remanescente clama por Deus, Deus pega, levanta um outro e vai lá e liberta, e eles caminham de novo. Daqui a pouco morre aquele rei e eles voltam de novo ao pecado. Ou gente que segue o seu próprio caminho. Aí vem as advertências de Deus: ai de ti, Jerusalém, eu te dou tudo na mão e você toma o caminho errado, o caminho da tua cabeça. Então, eles, quando é que Deus punirá as ações? Quando eles legalizam o pecado. Olha aqui Isaías 10:1. Ai dos que decretam decretos injustos. Olha o que a Bíblia diz. Ai dos que decretam decretos injustos e que escrevem tristeza que eles prescreveram. Eu fico pensando, nossos líderes políticos da nossa nação, escrevendo decretos para prejudicar o povo da nação, para prejudicar as pessoas, aquilo que tinha lei, que não era para fazer, agora estão liberando, como divórcio, como aborto, gênero. Estão decretando que amanhã vai ser comum, e aqueles que não aceitarem, por exemplo, um pastor não pode fazer o casamento de fulano com fulano, pode ser preso, pode ser fechada a igreja. Leis que são decretadas, que Deus guarde que isso não aconteça, mas está aí, andando, sendo jogada para ver se aprovam, e vai lá e aprovam uma parte, não aprovam outra, depois volta para fazer. Eu penso assim, ai dos que decretam decretos com injustiça, colocam decretos que vai prejudicar. Ou você acha que Deus está dormindo? Até os ímpios nas nações, e eu penso em juízes, eu penso em desembargadores, eu penso nos nossos que estão lá no Supremo, que são os nossos desembargadores, nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, os nossos juízes das câmaras aí, que podem mudar leis, e mudam lei fácil, fizeram tantas leis assim, eles mesmos. E eu penso, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Eu sei que Deus permite que isso aconteça, porque a igreja vai ser arrebatada. Nós daqui a pouco vamos sair. Começou o princípio das dores, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Mas aqueles que ficarem aqui, vai ser triste demais. Essas leis vão afetá-los diretamente. Hoje nós temos liberdade de culto aqui, mas olha aí essa revista que está aí das cortinas de ferro, da chamada da meia-noite, aquela outra revista, como é? Portas Abertas. Você vai ver países sofrendo. Nós mostramos aqui em Cuba, as mulheres dos próprios militares fazendo greve lá e fazendo para buscar justiça, e são surradas e mandadas embora. Viúvas. E fora as outras coisas que acontecem, absurdas. E o que não acontece nesse Brasil nosso aqui por trás, que a gente não sabe nem pensa que acontece, de morte, de tantas coisas, de sequestro de crianças, de sequestro de meninas, rapazes, moças, que acontecem. Ai dos que fazem isso, que decretam decretos injustos, que para ajudar, livrar alguém. Também haverá sofrimento para muitos indivíduos. E algumas das advertências de Deus são os não salvos. Qual é a advertência de Deus para os não salvos? A advertência de Deus está em Apocalipse 20:15. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida
será lançado aonde? No lago de fogo. E alguém diz, não, mas isso não vai acontecer, Deus é amoroso, não vai acontecer. Está aqui, meu irmão. Está uma advertência de Deus. Está na palavra de Deus. Graças a Deus, porque o meu nome está lá e o seu está lá também. E aqueles que pecam, ai dos que buscam profundamente esconder seu coração do Senhor, diz o texto de Isaías 29:15, e suas obras estão no escuro e dizem, quem nos vê? Quem aqui vai ver o que eu estou fazendo? Ninguém vê, o meu pastor não vê, ninguém vê. Quem vai nos ver? E quem nos conhece? E o Senhor diz, ai deles que buscam isso. Eu estou falando sobre o ai. Aí você vai ver em Isaías 3:11, ai dos ímpios, ficará doente com ele, porque lhe será dada a recompensa das suas mãos. Pratica o pecado, vai ter as consequências e vai acompanhá-los. Ai daqueles que edificam a sua casa pela injustiça e os seus aposentos pela injustiça, que usa o serviço do próximo sem salário e não lhe dá por sua obra. E vai por aí afora. E ele fala também sobre os cristãos que querem ser como o mundo e buscar a aprovação do mundo. Aí o Senhor diz assim, ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Quem é que não gosta que alguém fale bem de você? Mas ai de vós aqui em Lucas 6:26, Jesus advertindo, ai de vós quando todos falarem bem de vós. Duas coisas podem estar acontecendo. Se estão falando bem de você, é porque você é um camarada para frente. Mas o diabo é assim, quando ele não sabe segurar você, ele começa a empurrar, elogiar, e daí você se exalta, ele te derruba. Então tomemos cuidado com essas advertências que Jesus deixou. Você quer se parecer com o mundo? É muito fácil, eu recebo muito elogio aí dos pastores vizinhos aí das outras igrejas, no conselho de pastores, por causa da igreja Assembleia de Deus, que é enorme, que é grande. Mas eu não vou atrás desses elogios. Eu digo, Senhor, receba para ti isso aí. Receba para ti, isso aí é para ti. Não é para mim não, isso é para ti. Então veja, e os bêbados? Ai dos que se levantam de madrugada para que sigam bebida forte, diz o texto de Isaías 5:11. Que continua até a noite, até que o vinho os inflame. Por isso o Senhor disse, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Mas eu e você, o que é que temos que fazer? Temos que libertar essas pessoas através da palavra de Deus. Aqueles que ajudam outros a beber. Ele diz aqui em Abacuque 2:15, ai daquele que dá a seu próximo bebida, que lhe põe a sua garrafa e o embriaga para que olhes para a nudez deles. Ai daqueles que fazem isso. Não, toma mais um golinho, não faz mal. O camarada sai aí, dá uma colisão de frente com outro carro, morre todos que estão com ele no carro, morre todos que estão no outro carro, como aconteceu na semana passada, que morreram 8 pessoas. 4 aqui de Florianópolis e 4 lá de cima lá. Por quê? Porque o camarada tomou um pelequezinho. Não, toma mais um pouquinho, não foi mal. Ai dos que servem, dão a garrafa, e aí o Senhor também vai cobrar dessa gente. Aí aqueles que aprovam o pecado, eu já estou chegando para o fim, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Não, isso aí não faz mal, todo mundo faz, deixa isso para lá. Não, mas eu sou crente, o pastor José orienta lá que a gente não deve seguir isso aí. Não faz mal, isso aí todo mundo faz. Meu irmão, ai dos que acham o mal, chamam o mal de bem. O que te prejudica, não faça. O que desagrada a Deus, não faça. Fuja, corra disso. Faz o que é para fazer, obedecer a Deus. Aqueles que pensam que são tão inteligentes e têm todas as respostas e desculpas por seu comportamento ímpio, o Senhor diz, ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Não, isso aqui deixa assim mesmo. Isso aí, eu entendo teologia, a teologia diz isso. Meu Deus do céu. E aos pastores, vamos falar o ai aos pastores. O ai aos pastores que pregam filosofias, ideias contrárias à palavra de Deus. Aí o Senhor disse lá em Jeremias 23:1, ai dos pastores que destroem
e dispersam as ovelhas do meu pasto. As ovelhas é do meu pasto, diz o Senhor. Eles, ai dos pastores, porque tem pastores que estão ensinando doutrinas de demônios, doutrinas que são usadas pelo diabo para trazer isso, para prejudicar. Mas ai desses pastores. Por isso, enquanto Deus me der graça, eu falarei sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre vida espiritual com Deus, sobre estarmos diante de Deus em oração. Farei isso para meia dúzia, para todo mundo no culto de domingo, não importa. Eu sou um atalaia de Deus, eu sou um profeta de Deus, eu sou um líder que fui colocado aqui para fazer isso. Agora, aqueles líderes que dão os jeitinhos e fogem da palavra de Deus e dão uma melhorada na palavra de Deus, eu tenho pena deles. Ai dos pastores que destroem e dispersam o meu rebanho, Aqueles com discurso imundo e ímpio. Por isso que o profeta disse assim: ai de mim que estou perecendo, ai de mim, pois eu estou morrendo aqui, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Olha uma coisa aqui, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios também. Ele diz: porque os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor. Quando você vê o Senhor, não precisa o Senhor dizer para ti: tu estás como manchada, tua roupa está suja, meu filho. Quando você olhar a santidade de Deus, a santidade de Deus fará com que você diga: meu Deus, eu estou aqui indigno de estar na presença desse santo. Eu estou sujo diante do meu Deus. O próprio Espírito de Deus vai ver você, olhar para você e você vai dizer: eu estou impuro, aqui não é para mim estar aqui. E quando Isaías viu o Senhor, porque ele só viu o rei Uzias ali, quando ele viu o Senhor, ele conseguiu se enxergar a ele. Então, vamos chegar lá no céu e ver o Senhor como ele é. Você vê que a Bíblia vai mostrar de um homem que se voltou contra Cristo, traiu Cristo. E Jesus disse assim: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. Porque o ai de Deus é para todos os pecadores. Mas se houver um arrependimento, então aqueles que passarão pela grande e futura tribulação que está para vir aí, é advertido no Apocalipse, quando o Senhor diz lá em Apocalipse 9:12, um ai de passado, eis que depois virão mais duas aflições. O Senhor está dizendo: vocês vão passar por essa aflição, mas ainda vai vir mais duas piores do que essa. E ai de vocês que vão ficar aqui. Então, meus queridos, visto que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como quando Deus fez o homem, Ele mandou registrar essas advertências na Bíblia, seria correto supor que essas coisas se aplicam hoje também para nós? Esses ais de Deus aqui se aplicam para nós hoje? Eu creio que sim, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele deixou registrado, mandou registrar para que fosse dito ao povo. Deus deixou estas advertências para lembrar as pessoas que, a menos que parem de pecar, vai haver aflições, vai haver infelicidades, vai haver desastres que estarão sobre eles. Essa é a advertência de Deus para nós, para as pessoas. Agora, preste atenção à advertência de Deus e deixe o pecado em sua vida. Deixe de lado tudo aquilo que você vê que vai afrontar a face de Deus, que vai jogar lama no rosto de Jesus. Então afasta isso da sua vida e vamos parar de ser vacilão. Vamos servir a Deus de coração. Teve um homem, Tomás Calile, ele disse assim: homens tolos imaginam que porque o julgamento de uma coisa má é adiado, não há injustiça, mas apenas um acidente aqui embaixo. O julgamento por uma coisa má é muitas vezes adiado em 1 ou 2 dias e em 1 ou 2 séculos, mas é certo como a vida vai
ser chamado para julgamento. E ele diz, é certo como a morte. Então, que Deus possa fazer com que eu e você evitemos qualquer coisa que venha entristecer a Deus. E Deus vai honrar a minha fé e a tua fé. Deus vai fazer eu e você sermos abençoados, prósperos, sem aflição, sem tribulação. Mas vamos ter tribulação? Vamos, o diabo, ele continua tentando. Mas os livramentos de Deus para aqueles que são fiéis, você não vai ter barreira para chegar em Deus por causa dos seus pecados. O véu está aberto, você vai chegar lá na presença de Deus e dizer, Pai, estou sendo atribulado, o Senhor me socorre. O Senhor rapidamente enviará anjos fortes e poderosos para nos guardar. Mas precisamos estar sem impedimento a nossa comunhão com Deus. Aí eu te convido, venha estar em comunhão com Deus também, no sábado de manhã, às 5 da manhã até às 7. E Deus vai nos guardar. Então só lembre disso. A definição de pecado, que é pecado, as consequências do pecado e a solução para o pecado. E a solução para o pecado é arrependimento, é voltar, se converter e dizer para Deus, me perdoa, enquanto ainda há tempo. Enquanto eu posso, me perdoa. Porque é fácil da gente pecar, é fácil da gente errar, é fácil da gente sair como uma ovelhinha e sair do caminho, e Deus ainda usa um profeta, meu filho, se tu não voltares, vai ser triste para ti. Olha, Deus ainda misericordioso com a gente. Então fica em pé, deixa eu orar por você.